Radiografias da coluna lombar devem ser incluídas em exames admissionais para trabalhadores que estarão expostos a um risco significativo? Controvérsias. Tudo bem, pessoal? O motivo dessa apresentação que nós vamos trazer para vocês, ela se deu após uma ampla discussão aí construtiva que tivemos num fórum online aí com grandes profissionais da área da saúde do trabalhador. Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro e que a gente deixou e repetiu várias vezes lá no fórum é que sim, os trabalhadores, cabe ao médico do trabalho assegurar aí que as atividades profissionais sejam realizadas sem exposição a risco nenhum. Sem exposição a risco ergonômico, seja ele biomecânico, cognitivo, psicossocial, sem exposição a riscos físicos, sem exposição a riscos químicos, etc. Sim, essa é a nossa função. E a nossa função também é que o médico traga informação aos empregadores sobre a importância que existe na proteção da saúde do trabalhador. Ok, ponto final. Entretanto, nós temos que vir para o mundo real, né? No mundo real, isso não é possível 100%, não é? Existem ainda muitos trabalhos em que o risco é objetivo, né, da atividade e para a coluna, ou então que não foi ainda possível tomar medidas aí para mitigar ou neutralizar os riscos. Então o que a gente quer trazer é para o dia a dia do médico do trabalho, que eles têm que enfrentar essa situação. Eu tenho uma atividade efetivamente com risco e eu tenho um trabalhador que eu tenho que analisar se ele está apto ou não para realização dessa atividade. Então o foco é, diante de um risco ocupacional para doenças relacionadas à coluna, é importante ou não realizar uma radiografia no nosso exame admissional. Nós temos aqui uma atividade que é uma maravilha, então uso de manipulador a vácuo. Toda empresa que puder ter uma tecnologia dessa, eliminando o risco ergonômico, seria maravilhoso, né? Da mesma forma, nós temos aqui que nem o trabalhador tem mais, o robô todo faz a paletização sozinho da sacaria, né? Então acabou com o risco ergonômico da atividade. Igualmente aqui, uma atividade onde é totalmente realizada por robôs, sem necessidade até do trabalhador. E olha essa aqui que maravilha, eu trabalho com exoesqueleto, né? Então você não tem o risco, então quem faz a força é o exoesqueleto, o cara pode carregar volumes grandes sem risco nenhum. Mas a vida não é só assim, né? Nós temos as atividades, como por exemplo na agricultura, onde você tem o risco objetivo para doenças da coluna, né? É difícil você eliminar o risco numa atividade como essa. As atividades de pedreiro também, como que você vai eliminar o risco numa atividade difícil, construção civil, né? E vamos lembrar dos famosos saqueiros, né? Então, nós temos aí a atividade de movimentador de sacaria, muito comum, em que realmente há um grande risco para as doenças da coluna. E aí, meus amigos, vamos falar aí um pouco aí da norma regulamentadora número 7, né? O que diz a norma, a NR7? São diretrizes do PCMSO. Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho. Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais. E olha só que legal, está dizendo lá que cabe ao médico do trabalho definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas, ou seja, a aptidão para empregado para aquela função específica, com ou sem risco. E o nosso PCMSO, no nosso planejamento, ele deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados no PGE. Então, se você tem um PCMSO onde eu tenho um risco para doenças da coluna, que foi devidamente identificado e classificado no PCMSO, eu tenho que ver o que eu vou fazer com esse risco. A organização deve garantir, então, que descreva quais são os possíveis agravos. Aquele risco para a coluna pode levar a uma lombalgia ocupacional, pode levar a uma hérnia de disco, um agravamento de uma hérnia de disco, etc. Eu tenho que descrever isso no meu PCMSO.
E eu tenho que planejar os exames médicos, seja eles os clínicos, quanto os complementares necessários para avaliação desse trabalhador, conforme o risco que foi identificado. E olha esse ponto que é de extrema importância, que contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos. Então, o próprio PCMSO já está dizendo, se você pedir um exame tal, você vai ter que ter os critérios de interpretação desse exame e o que você vai fazer se encontrar alteração nesse exame. Isso tem que estar dentro do PCMSO. E a NR7 ainda diz que podem ser realizados outros exames complementares a critério do médico responsável, desde que relacionado aos riscos ocupacionais, que estão lá classificados no PGR. Então, o risco ergonômico para a coluna, na NR7, nos seus quadros 1 e 2, não está dizendo lá que eu sou obrigado a fazer um raio-x para a coluna. Está dizendo que se eu tiver exposição a ruído, eu tenho que fazer audiometria, se eu tiver exposição a poeira, eu tenho que fazer raio-x e espirometria. Mas para a doença da coluna não está previsto. Mas não quer dizer que você é proibido de fazer. Porque está dizendo assim, eu posso fazer outros a critério do médico responsável, desde que esteja relacionado esse exame com o risco encontrado. Muito interessante essa sugestão de conduta da ANANT de maio de 2020, lá a sugestão número 5, que fala do desenvolvimento do PCMSO, e onde eu tenho lá, ó, as avaliações clínicas devem abranger a anamnese clínica e ocupacional e o exame físico e mental. Os exames médicos ocupacionais têm por objetivo avaliar a saúde no aspecto geral, a capacidade laborativa para aquela função que ele vai desempenhar e as possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde. Trata-se de avaliar se o trabalhador, olha que importante, se o trabalhador X, seu Zé, tem condições de executar determinado trabalho, o trabalho com esforço para a coluna, e como esse poderá interferir na sua saúde, está previsto pela ANANT. Estão aí envolvidos os aspectos de importância na prevenção da falha humana no trabalho, da doença relacionada ao trabalho, do acidente de trabalho e da doença não relacionada ao trabalho, mas que nele poderá interferir. E o que significaria, então, aptidão física e mental em um ASO? Isso aqui é muito importante. O que é definido? Como é que é definida a aptidão nos dicionários? É uma série de requisitos necessários ao exercício de determinada atividade, função, etc. E aí eu trago para vocês a minha definição, o que eu entendo como aptidão para o trabalho. Por isso que está colocado ali José Marcelo Penteado, certo? Olha que legal. Aptidão para assumir uma função seria a constatação de que um trabalhador, portador ou não de alguma deficiência, olha que ponto importante. Então, um trabalhador que pode ser 100% saudável ou portador de alguma deficiência. Não precisa ser necessariamente um portador de deficiência lá da lei de cotas, etc. É um portador de alguma deficiência que se encontra-se capaz do ponto de vista tanto físico, cognitivo e mental, de realizar aquela atividade descrita, considerando os riscos que foram identificados e classificados no Programa de Prevenção de Gestão de Riscos, o famoso PGR. A confirmação desta aptidão ocorre após uma anamnese cuidadosa, um exame clínico completo, tanto físico quanto mental, e a análise dos resultados dos exames complementares, que possam ter sido requeridos desde que esses tenham uma conexão direta com os riscos ocupacionais mapeados. E aqui eu trago também conceitos da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidades. Esta análise não deve ser dissociada da identificação de facilitadores ou de barreiras para os casos específicos. O que são facilitadores? São elementos dentro de um ambiente do trabalho ou então de características próprias da pessoa que contribuem para a melhoria da funcionalidade e minimizam as limitações. Então eu tenho uma limitação X, mas eu tenho facilitadores da própria pessoa ou da empresa que me permite fazer aquele trabalho.
Esses elementos podem abranger desde um design acessível de espaço, uso de equipamentos de suporte ou tecnologias adaptadas. Salienta-se ainda um suporte proveniente das relações familiares, presença de uma abordagem positiva por parte dos colegas e ainda de políticas institucionais que promovam a inclusão. E o que são barreiras? Barreiras são elementos do entorno ou características pessoais que restringem a funcionalidade e contribuem para a incapacidade. Elas englobam desde a presença de obstáculos físicos no ambiente que impedem a acessibilidade, por isso que o médico do trabalho tem que conhecer o ambiente de trabalho, né? Até a ausência de recursos de assistência necessários. No âmbito social, incluem aí o enfrentamento de estigma e discriminação. Em um contexto institucional, referem-se às políticas e práticas que não apoiam a igualdade de oportunidade. Então, isso aqui para mim é a definição mais completa de aptidão ou não para uma função na realização de um atestado de saúde ocupacional. Quais são as doenças lombares mais prevalentes aí do nosso dia a dia? A lombalgia musculo-ligamentar é a maior. Nós temos muito mais casos de lombalgia musculo-ligamentar do que hérnia de disco. Hérnia de disco pode ser um achado de ressonância só. Mas podemos ter a doença degenerativa discal, hérnias e protrusões. Espondilólise e espondilolistese, a espondilite anquilosante, os desvios de coluna, escoliose e lordose, e outras alterações de coluna, como as infecções bacterianas, a tuberculose óssea, o mieloma múltiplo, né, as neoplasias ou até tumores benignos. Vamos verificar aqui as radiografias, coloquei em tela inteira que fica mais fácil da gente verificar. Então aqui a radiografia número 1, nós temos uma doença degenerativa discal grave. Por que eu afirmo para vocês que é grave? Eu tenho uma importante diminuição aqui do espaço entre L4 e L5. Olha, compara lá com L3 e L4 o espaço e olha o L4 e L5. E também já uma diminuição aqui, um pensamento também aqui na região de L5 e S1. E sinais claros de sofrimento dessa vértebra com osteófitos, né, o famoso bico de papagaio, e aqui alterações na própria de MODIC, até MODIC 2 para 3 aqui na coluna, na vértebra. Então aqui eu tenho dor. Provavelmente dor discogênica, provavelmente eu tenho dor, quadro de dor discogênica. Não sei se ciatalgia, mas dor discogênica é possível. Como é que eu vou colocar uma pessoa com essa... Ah, ele é assintomático, o exame clínico está normal, ele não tem sintomas e o exame clínico está normal. Puxa vida, está normal porque ele não está exposto a esforço algum. Na hora que eu colocar este paciente exposto a algum esforço excessivo, isso aqui vai descompensar. Em 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai descompensar e ele vai se tornar sintomático e vai evoluir para uma incapacidade laborativa. Olha esse 2 aqui mostrando uma espondilolistese. Uma espondilolistese importante, L5, S1, ele já descorregou mais do que 50% da vértebra. Um paciente com um quadro deste não pode ficar exposto a um esforço de coluna. Aqui é uma fratura de coluna. Né? Dependendo do local da fratura, de como que está, isso muitas vezes não impede o trabalho. Tá? Mesmo que tenha um enconhamento importante de vértebra, como ele está lá, nós estamos lá aqui em L5, L4, L3, L2 e L1, normalmente não interfere tanto aí numa incapacidade laborativa. Dando seguimento, olha só quando a gente fala de espondilolistese, nós temos essas classificações que não é só relacionado ao escorregamento da vértebra, mas ao escorregamento da vértebra e ao ângulo sacral, né? Que eu vou olhar como é que está esse ângulo sacral? Está maior que 50 graus? Está menor que 50 graus, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, olha lá, um escorregamento da vértebra e eu já tenho um ângulo sacral de 74, é um ângulo sacral grande. Esse aqui, mesmo que ele esteja, teoricamente, ele fala assim, mas é só um escorregamento grau 1 para 2. Mas com um ângulo sacral grande desse, esse paciente já é sintomático e provavelmente indicação cirúrgica. Esse aqui, então, tipo 4, ó, escorregou bastante, o ângulo sacral, né, de 63, né, um ângulo sacral grande, eu já vou falar, essa pessoa aqui não pode trabalhar com esforço para a coluna, né, ele vai agravar em pouco tempo essa doença, né.
Aqui são radiografias de espondilite anquilosante, né? Então o sinal de Dagger, né? Sinal é um sinal clássico aqui da adaga, né? Da espondilite anquilosante. A coluna em bambu, aqui já sinais, quadros mais avançados de espondilite anquilosante, mas em quadros iniciais eu posso encontrar o sinal do canto brilhante, né? É muito mais fácil da gente observar aqui, né? Shiny corner, né? É mais fácil observar numa tomografia ou numa ressonância, mas eu posso ter alguns suspeitas também, até numa radiografia. E a escoliose e a lordose, quando que ela incapacita? Não é qualquer escoliose que incapacita, né? Eu tenho que fazer uma avaliação do grau de escoliose, se vai incapacitar para o esforço, da mesma maneira do grau de lordose, né? Que vai incapacitar, se vai incapacitar ou não para atividades de esforços, né? Olha só que interessante, a lordose nós podemos classificar em 4 tipos, e olha assim, uma lordose com um ângulo sacral de maior de 45 graus, chamado de tipo 4. Puxa vida, complicado você colocar uma lordose tão importante para trabalhar numa atividade com esforço. Aqui nós temos já as infecções, né? Pode ser infecções bacterianas, pode ser infecções pelo bacilo da tuberculose, né? Então, isso impede o trabalho com esforços de coluna. Mieloma múltiplo, ou então tumores benignos da coluna, como granuloma eosinofílico, osteoma osteoide, osteoblastoma, cisto aneurismática, etc. Para cada um desses casos eu tenho que analisar o caso e verificar se há ou não possibilidade do trabalho na coluna. Muito bem. Aqui eu tenho as justificativas que são apresentadas por alguns médicos do trabalho para não realizar o exame não admissional. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Essa avaliação, essa discussão que teve nesse fórum foi bem interessante, porque nós tivemos aqui nesse fórum, né, tem aproximadamente 255 médicos do trabalho. No enquete que foi proposto, 80% não votou. Então nós só tivemos 20% de votação. E desses 20% de votação, a imensa maioria colocou que não deve fazer a radiografia no admissional. Só eu coloquei que deve. Então eu fui vencido por toda a maioria. E um colega colocou que não se sente confortável ainda de não fazer a radiografia como exame de risco. E aí fizemos esse enquete, foi solicitado, olha, então agora vocês podiam colocar as justificativas, por que não realizar, né? Então aí foram colocadas essas justificativas e eu vou colocar para vocês na tela aqui e vou explicar cada uma delas. Então a primeira justificativa aqui falando sobre o valor preditivo baixo no uso do raio-x para o diagnóstico de dor lombar. Eu concordo com esta frase, mas ela não cabe nas questões que estão quando a gente vai falar sobre exame no admissional, né? Eu não estou falando de diagnóstico. Veja bem, gente, nesse caso eu não falei de diagnóstico da doença, eu estou falando de avaliação para um exame admissional. Então, concordo com a frase, mas ela não cabe no que nós propusemos. Elevação desnecessária de custos em exames admissionais. Esse desnecessária vai ter que cada médico analisar, né? Uma das colocações lá foi assim, doutor, mas eu vou gastar 100 mil reais com exame, é melhor eu gastar 100 mil reais com prevenção. Concordo, né? Elimina o risco com esses 100 mil reais, desde que a empresa tenha os 100 mil reais. Porque, veja bem, para a oficina mecânica do seu Zé, lá no interior do Mato Grosso, ele tem 5 funcionários. Dos 5 funcionários, um é ele. O lucro que ele tem com a oficina mecânica dele após pagar todos os funcionários, já o lucro que ele fica, é de 5 mil reais por mês, é de 7 mil reais por mês. Ele não tem 100 mil reais para gastar. Não tem como. Então, o custo para ele é mais barato ele fazer uma radiografia e tentar com isso
evitar de colocar um trabalhador que vai agravar a sua doença lá dentro, né? É muito mais barato para ele, porque ele pode estar tendo um passivo oculto aí muito grande, né? Então isso é ponto a ser analisado. O potencial estigma do candidato à vaga diante de resultados falsos positivos. No resultado não é falso positivo, né? O raio-x, ultrassom, eu posso até falar que ultrassom eu posso ter resultados falsos positivos. Radiografia não, né? É cara crachá, né? Você olha lá, você vê a radiografia, tem doença degenerativa, tem espondilólise, tem espondilolistese, então não tem falso positivo, ele tem positivo. Agora, se isso interfere ou não com a capacidade laborativa, é o ponto seguinte, tá certo? Então, que é o que nós vamos analisar, né? Outra opinião similar é que alterações radiográficas isoladamente podem ser, a depender da empresa, cultura ou médico, fonte de inaptidão formal, ou infelizmente aptidão no papel e inaptidão na prática. Então concordo, mas nas frases posteriores nós vamos resolver esse problema. Que o raio-x daria uma percepção incorreta de diagnóstico e prognóstico. Sim, porque só o raio-x não me interessa. Eu vou avaliar todo o entorno. O paciente, o exame e o trabalho. Tá certo? O PCMSO não tem caráter de seleção de pessoas. Eu não estou falando de raio-x para fazer seleção de pessoas. Quando você fala de seleção de pessoas, é assim, nessa atividade aqui, você só vai, o PCMSO diz que você só vai contratar homem com IMC normal, que tenha entre 25 e 35 anos. Aí eu estou fazendo seleção de pessoas. Aqui eu não estou fazendo seleção de pessoas, estou fazendo avaliação para admissão em uma atividade de risco. Temos 2 pontos aqui. Aqueles que inicialmente apresentam um exame normal não garantem que nunca terão uma evolução desfavorável. E o risco da empresa, que tem o risco de não existir alteração do raio-x na admissão e posteriormente esse exame alterar, estará deixando clara a existência de nexo que seria um tiro no pé. Né? Muita gente fala isso. E aí eu discordo. Eu discordo plenamente. Eu não tenho que pensar se o que é um tiro no pé, o que não é um tiro no pé. Veja bem, sim, eu posso ter um exame normal e o paciente trabalhando com risco, ele pode se adoentar no futuro. Você, como médico do trabalho, fez a sua avaliação e disse assim, não, esse cara está capaz para trabalhar. Se no futuro ele desenvolve a doença, qual que é a sua função como médico do trabalho? É avaliar a doença, avaliar o risco e se for se constatado o risco, abrir o CAT, constatar o nexo causal, abrir a comunicação de acidente de trabalho e afastar essa pessoa então do risco ou da função. Eu não tenho que me preocupar de ônus de prova, de fazer prova em processo, isso não pode passar na cabeça do médico do trabalho. O médico do trabalho está ali para cumprir as suas 2 funções. Admitir um cara bem para aquele trabalho, que esteja apto para aquele trabalho, e se esse cara que estava apto para o trabalho ficar doente, eu vou abrir a CAT, vou afastar ele, etc. Essa é a nossa função como médico de trabalho. Eu não tenho que pensar em processo judicial, tá certo? Muitas alterações podem não trazer limitações funcionais. Concordo. Pessoas assintomáticas nem sabem se têm essas alterações e convivem com elas por toda a vida sem qualquer problema. Sim, sim. A avaliação cinésio-funcional faria mais sentido com a radiografia, mais do sentido do que a radiografia. Discordo. Discordo porque, na verdade, a avaliação cinésio-funcional, ela tem que trabalhar junto com a radiografia. É diferente. Eu posso fazer um raio-x, identificar tal alteração e, através da minha avaliação cinésio-funcional, que nada mais é do que um exame clínico completo, a avaliação cinésio-funcional é um exame clínico completo, tá certo? Que pode ser realizado pelo médico ou até pelo fisioterapeuta. Então eu vou avaliar. São complementares, eles não são ou vou fazer a avaliação cinésio-funcional ou vou fazer o raio-x. Não é isso. Vou fazer uma anamnese, vou fazer um exame clínico completo, que pode ser uma avaliação cinésio-funcional, e vou fazer a radiografia e vou olhar o ambiente de trabalho. Juntei tudo isso e vou falar assim, está apto ou não? O ambiente de trabalho tem facilitadores, tem barreiras, o que tem? Tá certo? E vou concluir se ele estaria apto ou não. E aí tem o problema é que se o risco é alto e não for possível mitigar o risco, né?
e ele é impossível inerente à atividade, a tendência é a seleção de população jovem altamente sadia. Sim, existe essa questão. E aí vem uma observação mais importante que eu achei, e que está de acordo com o NR7. Ele vai dizer o seguinte: exames complementares sem critérios transparentes claros de aptidão ou inaptidão. A limitação do exame complementar é que ele trabalha com a lógica da inaptidão. Dependendo da rigidez do critério e subjetividade do risco, começa a surgir dúvidas se a inaptidão promove saúde ou discriminação ou perda de acesso. Isso aqui está perfeito, né? Então, vamos voltar lá para a NR7. O que diz a NR7? Eu tenho que avaliar o risco no PGR, eu tenho que falar quais são os agravos que vão ter em relação a esse risco, eu tenho que solicitar exames complementares, tenho que fazer uma anamnese, um exame clínico e solicitar exames complementares que forem necessários. E dentro do meu PCMSO tem que estar escrito que eu tenho que ter critérios definidos, e é isso que não está acontecendo. Então eu tenho que ter lá, encontrei o que no raio-x? Isso. Isso causa inaptidão ou não? Encontrei aquilo no raio-x? Isso causa inaptidão ou não? Encontrei o que? Avaliação cinésio-funcional sem critérios também não serve de nada. A avaliação cinésio-funcional tem que estar vinculada aos critérios de aptidão ou inaptidão, tá certo? Então esse é o pulo do gato, esse é o dado que eu acredito que é o mais importante. Então, qual é o meu entendimento sobre realizar radiografias no admissional em atividades onde existe o risco objetivo ou ainda não houve possibilidade de ser eliminado ou mitigado? Então, repetindo, lá no grupo eu fui amplamente vencido, a imensa maioria que se manifestou não faz o raio-x. A minha justificativa para fazer o raio-x. Primeira coisa, deixar bem claro que durante muitos anos eu tinha na minha cabeça de não fazer. Hoje, com as perícias judiciais, com o que eu vejo que acontece depois, com os processos judiciais e passivos ocultos que ocorrem com a empresa, eu mudei de opinião. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Resumindo lá, a norma regulamentadora 7, no item 7.5.18, informa que podem ser realizados outros exames complementares a critério do médico responsável, desde que relacionado aos riscos ocupacionais classificados no PGR tecnicamente justificados. O item 7.3.2 afirma que o médico deve definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas, ou seja, é necessário ter a certeza que o funcionário específico, o seu José, portador ou não de alguma deficiência, está ou não em condições de trabalhar na vigência do risco que eu identifiquei daquele caso daquela empresa. Ok? É isso que diz. Assim, como se realiza uma audiometria admissional em atendente de call center? Às vezes o atendente de call center você nem faz por causa do ruído, você faz para saber se ele escuta bem para poder desempenhar a atividade dele. Ou uma radiografia ou uma espirometria para quem está exposto a poeira mineral, e aí isso eu sou obrigado a fazer de acordo com a NR7, ou ainda sou obrigado a fazer de acordo com a NR7 uma dosagem de chumbo, o cara não tem sintoma nenhum, já tem que fazer uma dosagem de chumbo no admissional, em quem irá trabalhar em uma fábrica de bateria. Eu, Penteado, não vejo contraindicação formal da realização no exame admissional da radiografia de coluna em expostos ao risco de adoecimento pelo trabalho. Entendo que o exame tem um caráter preventivo, sim, evitando se expor pessoas com alterações importantes na coluna ao risco de agravá-las. Entendo ainda que a radiografia deve ser realizada unicamente no admissional. Eu não tenho que fazer no periódico e nem no demissional. Porque eu estou avaliando se ele está apto para aquela função. E as incidências o AP, perfil e oblíqua. Oblíqua por quê? Porque eu tenho que ver aquele cachorrinho lá da espondilólise, né? Que eu consigo só ver na oblíqua, tá certo? E por que não faz no periódico? Se ele tiver aí agora assintomático, eu não preciso fazer, porque eu sei que ele estava bem no admissional, ele não está introduzindo sintomas, não tem que fazer mais nenhum exame. Agora, se ele passa a ter sintomas, então as investigações posteriores, eu vou só avaliar esses casos sintomáticos.
E aí o tipo de exame a ser definido, eu não sei se só um raio-x. Às vezes eu tenho que fazer um raio-x, eu tenho que fazer uma ressonância, tenho que fazer uma tomografia, uma cintilografia óssea, né? Então vai depender de acordo com a queixa, do que eu estou avaliando daquele paciente. E aí, identifiquei que aquela doença foi causada ou agravada pelo trabalho, eu tenho que, como médico do trabalho, tomar todas as medidas previstas dentro da nossa legislação, que é a abertura da comunicação de acidente de trabalho, afastamento do risco ou afastamento do trabalho no órgão previdenciário. Lembra que a gente não precisa, todos os casos, encaminhar para o INSS. Eu posso afastar do risco e manter esse trabalhador na empresa. A organização, e olha que importante essas duas últimas frases, a organização, optando pela realização dos exames, deve definir dentro do seu PCMSO quais serão os critérios de inaptidão baseados nas evidências científicas, de modo a evitar a discriminação ou perda de acesso ao trabalho. A inaptidão para a função com risco, olha que importante, hein? Não significa o impedimento de trabalho na empresa. Eu não estou dizendo que ele não vai trabalhar na minha empresa, eu estou dizendo que não vai trabalhar naquela função. Devendo a organização, sempre que possível, manter a admissão do trabalhador, porém em uma outra atividade sem o risco, certo? Terminando aqui, estamos evoluindo para o término. Eu só queria passar para vocês aqui duas jurisprudências, né? As que eu já peguei aqui só de... Mas assim, olha lá, discopatia degenerativa lombar agravada em relação ao trabalho, nexo de concausa, estabelecido por prova pericial médica, doença ocupacional, dever de indenizar caracterizado. Então prevê o artigo 20, parágrafo 1º, lá da Lei 8213, que as doenças degenerativas não são consideradas como doenças do trabalho. Todavia, admite-se a configuração de entidade mórbida equiparada a acidente de trabalho quando atividades exercidas são suficientes para potencializar ou agravar a doença degenerativa. Configurado o nexo concausal entre a lesão da coluna lombar e as atividades do obreiro exercidos, bem como a ação culposa da reclamada, a pretensão indenizatória procedente em relação aos danos morais. Uma outra jurisprudência, agravamento de moléstia degenerativa na coluna lombar. Atividades que demandavam carregamento de peso excessivo, nexo de com causa, culpa do empregador. Mesma coisa lá, ó. Demonstrado nos autos pela produção da prova pericial médica, inclusive com diligência em loco, que as atividades executadas demandavam carregamento, o empregador restou omisso na adoção de medidas de proteção à saúde do trabalhador. Agiu com culpa para o agravamento das moléstias degenerativas. Então ele tinha uma doença prévia, uma moléstia degenerativa, que foi agravada então pelo trabalho. Muito bem, obrigado pessoal por ter assistido esse vídeo aí até o final. É um tema que tem controvérsias e coloquei apenas o meu entendimento, respeitando, obviamente, os entendimentos em contrário. E eu espero ter conseguido colaborar um pouco aí com essa discussão desse tema que é tão importante. E até a próxima, então.